Oi pessoal, sou Otávio Maioli, professor de Química Ambiental e Gestão Ambiental do curso Técnico em Química do IFES Campus Aracruz. E essa é a nossa segunda parte da, da aula de poluição atmosférica urbana, impactos dos combustíveis veiculares industriais, chuva ácida, poluição urbana e smog fotoquímico. E esta parte vamos falar especificamente da chuva ácida, ok? Vamos lá, pessoal. A gente já viu os poluentes, eu apresentei na primeira aula. Veja, existe diversos daquelas substâncias que são emitidas por atividades antropogênicas, seja basicamente a queima de combustível fóssil, tanto no transporte veiculares, quanto na indústria. Então nós temos óxido de enxofre e nitrogênio proveniente dessas fábricas que vão para a atmosfera. É importante, né, deixar claro que quando tem o uso de combustíveis que são mais pesados, como carvão mineral para geração de energia elétrica, termoelétricas, ou mesmo processos industriais mais robustos que utilizam ou tem na sua atividade ali, por exemplo, processos metalúrgicos que tem a remoção de enxofre, nós temos então uma alta concentração de uma grande quantidade de óxido de enxofre, SO2, emitido na atmosfera. Tá? E em relação ao óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio, o NO2, nós temos qualquer tipo de atividade de combustão, onde tem a presença do nitrogênio do ar e oxigênio do ar ali no meio, gera-se então essa situação, né, com elevação, por exemplo, térmica ali, geração de radicais livres e a emissão de NO2. Bem, o que acontece é que esses gases, pessoal, eles são precursores, né, também com a presença de água na atmosfera, que a água é uma substância que se encontra em relativa quantidade, né, na atmosfera. Há uma reação, né, um conjunto de reações que vão formar ali o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né, na atmosfera. Então nós temos ali os impactos que podem ocorrer a partir disso. Por quê? Porque normalmente, uma vez na atmosfera e a água tendo a condição de se condensar e vir, né, a cair na forma de chuva, nós temos então a ação dessa água de chuva, que acaba tendo seu pH deslocado para um pH mais ácido. Normalmente a chuva ela é ácida em um ambiente limpo, longe da ação humana. Por quê? Porque nós temos CO2 na atmosfera. E o CO2 também entra num mecanismo em que ele reage e forma ácido carbônico, certo? Por isso que toda chuva ela é ligeiramente ácida, mas o ácido carbônico é um ácido fraco. Aqui nessa situação nós estamos falando de dois ácidos muito fortes, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, ele confere uma acidez à chuva, certo? E aí, quais impactos disso? Nós temos gases e ácidos que deterioram edifícios. Pessoal, veja, a chuva ácida em grande parte das estruturas, e especialmente monumentos, né, eles são feitos, antigos, eles são feitos à base de calcário, dolomita, que são carbonatos. Então eu tenho uma condição ali que acaba deteriorando ainda mais essas estruturas. E obviamente, colocando uma condição mais ácida, a tendência a deteriorização, de estruturas também da construção civil, porque é um processo
né, que não é assim rápido, é um processo mais a médio e longo prazo, porém ele é extremamente acelerado quando eu tenho a chuva ácida, que pode deslocar a chuva, né, a pHs muito pequenos, inclusive falando mais baixos, perdão, né? Falando nisso, a cidade de Cubatão, em São Paulo, na década de 90, foi considerada a cidade mais poluída do mundo, principalmente porque se concentrava uma grande quantidade de indústrias e a sua geografia, né, digamos que ela diminuía a ação dos ventos, né, ela causava uma concentração desses poluentes na região. Então, pHs com chuva muito, né, com pH muito baixo. O pH da chuva normal é 5,6, pessoal. Mas a chuva ácida ela pode diminuir muito, né, e muito esse pH da chuva, certo? Então, causa alterações muito relevantes ali. Voltando para a imagem, nós temos também, né, em grande medida, a interferência da chuva ácida em lagos. Né? Ali está dizendo que lagos são envenenados, matando plantas e animais aquáticos. Não seria envenenada a palavra, pessoal. Eu peço desculpa. Mas a palavra certa é que há uma acidez, né, incrementada num lago que recebe essa carga de chuva e altera, obviamente, o ciclo e o ecossistema local, porque os seres vivos em uma situação de equilíbrio de um ecossistema, eles são muito sensíveis. Então, pode ter alguns micro-organismos que vão ser extintos ali. E aí ele causa toda a alteração, né, tanto na cadeia alimentar como no ciclo do ecossistema local. Então ele causa uma degradação considerável em ambiente aquático. Os gases também, né, essa chuva ácida, ela interfere nos vegetais, nas plantas, que normalmente são mais sensíveis que mamíferos, por exemplo, e animais. As plantas têm mais susceptibilidade, tanto que elas, né, a rigor, elas respiram pelas folhas, onde elas conseguem ali, né, inclusive fazer a geração de tanto o consumo, né, de oxigênio para gerar energia para a planta, quanto também a fotossíntese que gera o oxigênio para o ar. Então veja, por meio dos estômatos, que são as organelas presentes nas folhas, esses gases eles conseguem entrar e sair com muita facilidade, e uma vez em contato com a chuva ácida, aquilo ali se degrada de uma maneira muito acelerada e pode causar desfoliação de florestas, né? E enfim, uma ação muito forte. Um ponto importante que também vale lembrar é que há um compartimento muito sensível que é o solo. O solo ele apresenta, né, um conjunto de... Vamos estudar a parte de solo. O solo, ele basicamente 50% do solo é sólido, tá? Os outros 25% é água e 25% do solo é ar. Então, se eu tenho uma condição de poluição atmosférica, geração de chuva ácida, eu vou ter que 50% do solo basicamente já vai estar impactado, né? Só com a presença desses gases. E se eu tenho uma condição de oxidação, de acidez, né, um pH baixo, ele vai interagir com o solo também. Então ocorre desmineralização, lixiviação de alguns metais, ou seja, alguns metais que estariam inertes ali, eles vão estar disponíveis. Inerte é quando ele não está, né, na sua forma iônica, e disponível. Isso pode acontecer e aí vai disponibilizar, por exemplo, alguns metais que normalmente prejudicam em demasia a condição de nutrição do solo. Então podemos ter, por exemplo, lixiviação do alumínio, e aí vai potencializar a absorção de alumínio nas plantas, que vai causar alteração
também nelas, certo? Então nós temos ali, e isso vai implicar em quê? Na necessidade de corrigir a acidez do solo e por aí vai, né? Temos impactos também nas pessoas, né? Obviamente, o contato dessa substância na pele, ela acelera, né, a capacidade reativa, então prejudica a pele, enfim, né? O fenômeno da chuva ácida, então, ele é de todo modo muito impactante em todos os recursos disponíveis, né, na Terra, certo? Perfeito, pessoal. Vamos seguindo. Aqui eu coloquei também, né, uma questão importante. Apesar de eu já ter discutido com bastante detalhe, esses gases, como eu disse, os dióxidos de enxofre principalmente SO2, eles são emitidos de atividades antropogênicas. Em alguns existem situações, né, específicas para atividades vulcânicas, que gera esses SO2, né? Atividades vulcânicas geram SO2 para a atmosfera. Então, naquele momento de ação de uma atividade vulcânica, há também a presença, né, da chuva ácida. Porém, é importante destacar que são fatos isoladíssimos. Ela não acontece em todos os ambientes urbanos, por exemplo, e industriais, né? A chuva ácida ela é basicamente gerada pela ação antropogênica, né? Então, é claro que a imagem aí, né, tá colocando aí um cenário de uma indústria, um centro industrial, e aí todo o desenho, né, da geração do ácido sulfúrico, ácido nítrico no ar, e aí a queda desse material, né, o desaparecimento da vida aquática, a lixiviação ácida, como eu disse, né, o alumínio então aumenta a toxicidade do solo, os impactos da chuva ácida nos vegetais. Também é muito importante colocar que, de todos os modos, né, a chuva ácida que vem da geração da reação do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio com a água, há também uma situação em que a água se volatiliza, então esses compostos também podem sofrer uma precipitação, que isso é chamado de precipitação seca, como se indica nessa imagem à esquerda, que também vai causar a interação ácida, porque se ela cai na forma de precipitação seca, ela vai entrar em contato com a água, seja do solo, seja dos vegetais, seja de onde ele tocar. Então vai, obviamente, causar também um meio tóxico não ácido e reativo, certo? Tranquilo, então, pessoal, vamos seguindo. Isso é muito importante, até para finalizar essa parte de chuva ácida, trazendo uma novidade que, a princípio, é simples, né, imaginar que esses óxidos na atmosfera vão entrar em contato com a água e aí gerar os ácidos, né? E especificamente o dióxido de enxofre, pessoal, ele é mais relevante na questão ácida porque ele de fato gera um ácido muito mais forte e a concentração é muito mais alta quando ele é emitido de atividades industriais, incrementa a acidez. Então a gente pode dizer e atribuir que a chuva ácida em grande peso, em grande medida, ela é causada pelo dióxido de enxofre, tá? De novo, também pelo dióxido de nitrogênio, mas muito mais pelo dióxido de enxofre. Ele tem uma ação muito mais relevante. Agora vamos refletir um pouco. Nós temos uma situação
na atmosfera que a dinâmica de reação ela é muito diferente da dinâmica que normalmente vocês no curso técnico em química têm, até pelas disciplinas e pela forma com a qual estudamos, por exemplo, os compostos orgânicos e inorgânicos. Tá? Mas os compostos inorgânicos, perdão. O que eu quero dizer com isso? É que a atmosfera ela não permite uma condição, por exemplo, nós temos um gás e a água. São estruturas estáveis e aí de repente eles vão e se tocam e geram o ácido. Né? A atmosfera ela precisa de uma dinâmica diferente, porque não é apenas uma molécula, porque nós temos o contato, e é muito importante colocar isso, pessoal. O contato não quer dizer que vai ter a reação. Então, se eu imagino uma molécula de dióxido de enxofre entrando em contato com a água, não quer dizer que ela vai reagir. Ó, ela bate, volta. Seria isso. Então, veja, eu tenho uma dinâmica na atmosfera que essa explicação não condiz com a realidade. Se as moléculas de dióxido de enxofre, então, e de dióxido de nitrogênio entram em contato com a água, provoca chuva ácida, eu não teria algo muito relevante, porque a probabilidade de toque e choque entre essas moléculas é muito pequena. Eu preciso de uma outra situação. E aí vem essa inovação para vocês aqui, pessoal. Os mecanismos de reação na atmosfera eles são radicalares e fotoquímicos, ou seja, eles dependem em grande parte da radiação solar para acontecer. E aí a chuva ácida acontece por um mecanismo semelhante. Tentei procurar aqui resumir muito para vocês aqui, mas o que acontece? É que existe ali, ó, nessa primeira reação, na terceira reação, né, o estupim, né, que dá a condição de ocorrer a transformação do dióxido de enxofre para ácido sulfúrico. Tá? Então, olhem para essa terceira reação aí da água. A água reagindo com um átomo de oxigênio radical, né? Ou seja, estado fundamental, formando duas hidroxilas. Pessoal, são essas hidroxilas que vão posteriormente reagir com dióxido de enxofre e depois reagir com essa outra estrutura intermediária ali e formar um ácido sulfúrico, como vocês podem ver na penúltima e na última questão. Então veja, pessoal, as reações na atmosfera que envolvem água, na verdade elas só acontecem porque há a geração de um radical hidroxila. E olha, nós temos a molécula no ar em uma condição de energia. Agora, quando a gente tem um radical, a condição de energia aumenta de tal forma que olha só o que acontece com ele. Ele fica numa instabilidade tão grande que quando ele tocar uma outra molécula, sim, ele vai atingir instabilidade e vai acontecer a reação. Não é a história contada com água e dióxido de enxofre tocando, reagindo. Não, isso aqui ó, vai precisar de muitas vezes até acontecer a reação. Mas quando eu tenho a hidroxila entrando em contato com o SO2, aí a probabilidade da reação acontecer ela aumenta de 10 mil vezes, vamos dizer, até mais. E aí eu tenho a explicação. E esse radical hidroxila, pessoal, ele é gerado unicamente porque existe na atmosfera a condição do oxigênio, né, em 21% na atmosfera, gerar esses radicais, como na segunda reação ali, mas em grande parte porque existe também, por conta daquele radical, aquele oxigênio, estado fundamental, existe o ozônio na atmosfera que gera também esse átomo de oxigênio, como na primeira reação ali. Então eu tenho duas formas de gerar esse radical oxigênio que reage com a água, esse oxigênio de estado fundamental, que reage com a água na atmosfera, ele também está na forma radical, então o contato da água com ele é grande, provoca a reação. E aí eu tenho hidroxila. Pessoal, a hidroxila é uma grande responsável pelas reações na atmosfera. Por isso que o mecanismo da chuva ácida
é o mecanismo radicalar, potencializa. Então isso garante que o CO2 que vai para a atmosfera vai se transformar na chuva ácida. E aí que vai ter a grande implicação, né, na chuva, certo? E aí isso vai dar uma condição, né, de geração do ácido. É claro que aqui eu coloquei para vocês o ácido sulfúrico, mas eu posso fazer a mesma analogia para o óxido de nitrogênio também, tá? Claro que eu não coloquei aqui, eu coloquei mais esse, mas o que é o mais importante, como eu disse, é ele que rege a chuva ácida em si, ok? Beleza, pessoal. Ok. Eu vou parar a nossa parte 2 por aqui, né? Lembrando que essa aula da chuva, da poluição atmosférica, né? Ela é bem completa, tem vários outros assuntos, mas a gente vai dividir em partes, até para deixar compartimentado essas aulas, ok? Então a gente se vê na parte 3, pessoal. Bons estudos e um grande abraço!